Um outro elemento, como a gente tá falando dos elementos do western, um que me marca muito, que eu acho muito interessante, é inescapável, porque tá em todo o western, é a figura do cavalo, né? É essa coisa da cavalaria, né? E o cavalo muitas vezes é símbolo das paixões, né? Das paixões mais baixas, né? Do tudo que tá ali no interior do homem. E essa coisa de você... Talvez seja até uma transição da maturidade, essa coisa de você saber domar o seu cavalo, né? Você saber montar o cavalo e, enfim, percorrer quilômetros e quilômetros com o seu cavalo e ele tá ali firme. Tem um pouco a ver com esse intuito que o homem tem também de saber se controlar, saber se preservar, e ao mesmo tempo ser amigo do cavalo, né? Porque o cavalo, ele, pro xerife, pro cowboy, é um amigo, é como muita semelhante ao que o cão é hoje, né? Pô, o cão é o melhor amigo do homem. Pro western, o cavalo é o melhor amigo do homem, né? O cavalo tá sempre ali com você e você, essa coisa de maturidade, você tem que saber domar o seu cavalo, né? Saber controlar os seus impulsos. Muitas vezes o xerife ou mesmo o forasteiro, ele chega no lugar e ele é convocado muitas vezes, convidado a ser agressivo, a ser potente, a ser imponente. Só que ele tem que saber, bicho, não é minha hora de... Tem que controlar um pouco. Então, o elemento do cavalo eu acho muito interessante no western, sabe? O símbolo, tudo que o cavalo traz consigo. Isso é muito próximo na cultura indígena também, os nativos da planície, né? Perfeito. Das tribos ali do meio oeste e também mais do sul ali, Texas e tal, que tem todo o rito de iniciação com o cavalo. O menino com 6, 7 anos precisa capturar o cavalo dele. Exatamente, com a essa própria coisa vontade. exatamente. Se você quer um cavalo, meu filho, tá lá, o cavalo tá lá, pega lá. Essa coisa de laçar o cavalo, né, também. É assim. Eles têm um elo com o animal, então o símbolo do cavalo, ele permeia várias culturas que estão ali misturadas nesse ambiente. Para mim, uma das grandes red pills dos filmes de faroeste, quando eu comecei a assistir de fato, não só que eu sabia de alguns clichês, é o quanto ele respeita a formação indígena norte-americana, assim. O quanto ele respeita aqueles limites territoriais, né? Então, por mais que a cavalaria esteja atuando, esteja tentando combater um grupo de selvagens específicos, há sempre um respeito daquela cultura rival, digamos assim. Há sempre um respeito. Eu preciso dialogar com o líder Comanche, eu preciso dialogar com o líder Apache. Aprender a língua dele, né, muitas vezes. Eu não posso simplesmente chegar atirando, chegar destruindo o território, chegar achando que eu sou dono disso daqui. Eu preciso aprender o idioma deles para me comunicar com eles, né? Isso é uma coisa fantástica, uma coisa que acho que as pessoas que não assistem aos clássicos do faroeste não têm acesso, porque existe uma percepção de que são filmes violentos, ou são filmes que maltratam a comunidade indígena, porque os Estados Unidos têm isso como uma mancha histórica, né? De ter formado seu país a partir, sim, da ocupação de certos territórios. Mas, cara, pra mim não tem exemplo melhor que o Sangue de Herói, de 48, que é um filme onde o Henry Fonda, ele chega para cumprir um determinado serviço dentro de um comando, de uma unidade da cavalaria, da qual o John Wayne é o responsável. E só que o Henry Fonda, ele chega com as soluções Yankee dele prontas, assim, né? Ele, não, é assim que vai funcionar, nós somos os principais, nós sabemos falar inglês, nós estamos comandando esse território. Assina aqui, assina ali. Nós temos água potável, nós temos alimentação, agora eles vão ter que ceder o território para nós e ponto final. No final das contas, obviamente, a solução a lá Henry Fonda não funciona. E a solução do John Wayne de sentar ao lado dos Apaches, conversar com eles, falar no idioma deles, é muito mais saudável. E aí, no fim das contas, o personagem do Henry Fonda acaba... Acho que, se não me engano, ele acaba morrendo, ele acaba sendo migrado de território, que é o Coronel Thursday. E eles até homenageiam o coronel pelo esforço que ele tinha de querer ajudar aquela comando da cavalaria a se estabelecer. Mas o John Wayne fala no final do filme assim, pra nós não importa muito se o Coronel Thursday foi ou ficou, porque o que importa aqui é a unidade da cavalaria em si. Então, aqueles homens, eles estão submissos a um valor maior de proteção do território americano ou de formação do território americano. Isso está no discurso do personagem principal, do nosso líder da cavalaria, do cowboy, do John Wayne, e também está no discurso de uma das esposas, porque quando eles estão indo fazer essa missão mais suicida, sob comando do Coronel Thursday, sob comando do Henry Fonda, que ele acha que ele vai resolver a parada do jeito dele, eles já estão longe, assim, tu vê aquela caravana de homens, de cavalos, e uma das mulheres olha para outra e fala, eu não vejo mais nenhum homem, eu só vejo bandeiras. Que é justamente como aqueles caras perderam, de certa forma, a sua individualidade. Não num mau sentido, mas no sentido de eles se integraram àquela proteção do território, àquela formação. Falando em formação dos Estados Unidos, a gente vai lançar em breve um filme também que a gente conseguiu trazer aqui para a BP Select, que é O Álamo. E o Álamo é bem legal porque conta um pouco da história da fundação do Texas, né? E tem dois personagens que não são meio de lado no filme, só que são personagens principais na história americana, que são, muita gente não sabe, né? Houston e Austin
são, na verdade, nomes de 2 generais que comandaram o exército americano contra os invasores mexicanos, né? Então é bem interessante a gente ver como é que a formação americana está muito alinhada com a cavalaria, com o forasteiro, com o faroeste. É muito difícil você desvencilhar uma coisa da outra.